Como é bom amar! Quando a gente ama, a gente sente uma conexão tão profunda com o outro que é como se nós dois estivéssemos fundidos. Essa ligação, ela nos une. Dessa união é que é construída a relação, ou seja, é dessa união que surge um nós. Só que muitas vezes esse nós é tão prazeroso, ele é tão desejado, que a gente acaba se perdendo dentro desse nós, ou seja, a gente acaba comprometendo a nossa identidade enquanto eu. Por isso, nesse vídeo, eu quero conversar mais com você sobre como estar num relacionamento sem se perder nele. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar lá no sininho para ativar as notificações. E se você quer saber mais sobre o amor, eu tenho um e-book gratuito que fala de como seus pensamentos podem estar te atrapalhando a conquistar o relacionamento que você deseja. E se você quer começar a mudar a sua vida amorosa hoje mesmo, eu tenho um curso chamado Amor à Segunda Vista que eu acredito que vai poder te ajudar. Tanto o link do e-book quanto do curso vão estar na descrição desse vídeo. Para uma relação ser saudável, é necessário alimentar os três elementos que compõem essa relação. O eu, que me representa enquanto indivíduo, o tu, que representa o outro como indivíduo, e o nós, que representa a relação que estamos construindo. Eu acho que é até meio óbvio entender que eu preciso alimentar esse nós para que a relação funcione, já que a gente está falando de uma relação de casal. Mas o que significa alimentar o nós? Significa se dedicar, colocar energia e comprometimento em fazer esse relacionamento funcionar. Agora, cada casal vão ter necessidades e precisar de níveis, de dedicação muito particulares. Só que quando a gente quer muito um relacionamento, e principalmente quando esse relacionamento está bem no comecinho, naquela fase bem gostosa, é muito comum a gente querer se afundar no nós e viver tudo que aquele nós pode trazer de bom pra gente. É muito prazeroso estar nesse nós, ele traz muita segurança. É muito bom estar na companhia de quem a gente ama. O problema é que às vezes a gente se afunda tanto nesse nós que a gente acaba perdendo um outro elemento importante, que é o elemento do eu, das minhas necessidades, das coisas que são importantes para mim enquanto indivíduo. E assim, meio que sem perceber, a gente começa a abrir mão de coisas que eram importantes para o nosso eu. Coisas da nossa personalidade, da nossa individualidade, só para manter o nós funcionando bem. No começo, a gente não se importa muito em abrir mão dessas coisas, mas com o tempo, principalmente que depois que a fase da paixão passa, a gente começa a sentir saudade das nossas coisas, do nosso espaço, das nossas atividades, das questões que eram muito nossas. Tem pessoas que elas se afundam tanto nesse nós que elas chegam a se perder na relação. Elas não se lembram mais do que elas gostavam de fazer antes, de como elas pensavam, antes da relação. Tem pessoas que chegam a ter uma verdadeira crise de identidade. Tem gente que não sabe mais dar uma opinião na ausência do parceiro. É como se você não tivesse uma personalidade ou uma vida separada do seu relacionamento. E isso é bastante problemático. Então, para evitar se perder numa relação, é importante que você alimente um outro elemento da relação, que é o eu. É muito comum que as necessidades do eu muitas vezes sejam conflitantes com as necessidades do nós. Muitas vezes o meu eu quer ficar sozinho, quer ter mais privacidade, enquanto o nós exige que a gente fique sempre juntinho de quem gosta da gente, não é verdade?
Muitas vezes o meu eu tem necessidade de investir na minha carreira, né, de crescer profissionalmente, enquanto o nós exige mais atenção e cuidados com a relação. Isso é muito comum acontecer. É um erro muito comum a gente deixar as coisas do nosso eu para alimentar somente as coisas do nós, ou seja, da relação. E quando a gente faz isso, a gente tem a fantasia que somente o nós, ou seja, essa relação que você está construindo, só ela vai ser o suficiente para dar conta de todas as suas necessidades. Só que isso não acontece, gente, e a gente acaba muito frustrada e colocando muito expectativa na relação que não vai dar conta de sustentar tudo que a gente quer. Com isso, o nós, ele fica muito pesado e muitas vezes traz mais problema para o relacionamento. Então, para termos saúde, é muito importante que a nossa individualidade tenha um espaço nessa relação. Se a gente anula completamente o nosso eu, é como se a gente deixasse de existir. E aí a gente passa a ser uma sombra nessa relação. E isso é muito ruim. Então, como investir no eu para que você não suma nessa relação? Eu acho que o importante é que você continue a prestar atenção às necessidades que você tinha e continue investindo em coisas que são suas, mesmo que seu parceiro não compartilhe dessas coisas. Por exemplo, se você gostava de sair com seus amigos, escutar música sertaneja no final de semana, continue fazendo isso. É claro que quando você está num relacionamento, a frequência não vai ser a mesma, você já não vai frequentar os mesmos lugares, você vai precisar fazer alguns ajustes, mas a essência da coisa, preserve. Se você tinha planos para a sua carreira, se você queria muito, crescer profissionalmente, mantenha esses planos mesmo tendo um relacionamento. Pode ser que você precise desacelerar, mas é possível sim manter essa essência. O eu, ele pode conviver perfeitamente com o nós, desde que o espaço de cada um seja respeitado. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o parceiro também tem um eu que é dele e que também precisa ser respeitado. Então, resumindo, para a gente conseguir ter saúde numa relação, ora eu preciso alimentar as necessidades do casal, ora eu preciso alimentar as minhas necessidades individuais. Então é uma dança, ora eu, ora o outro, ora eu, ora o outro. Agora, se você não consegue manter o seu eu em nenhuma relação que você já construiu, pode ser que tenha um problema aí e você precise de ajuda. Esse pode ser um sinal forte da presença de dependência emocional. Por isso, eu recomendo muito que você procure uma terapia para olhar para essa questão. E o que é mais interessante é que quando você tem um eu saudável e nutrido, você fica muito mais interessante para construir um nós. E esse nós vai ficar muito mais leve do que se você tiver um eu anulado. Muitas vezes, quando a gente se anula, a gente acaba ficando desinteressante e aí corre o risco do nós acabar. Agora você deve estar se perguntando, mas Luísa, se eu investir só no eu, o nós não vai acabar? Então, isso é importante, tá? O segredo é o equilíbrio, como eu falei. Se você investir só no eu, só na sua individualidade, e realmente o nós vai deixar de existir e aí o seu relacionamento também vai deixar de existir. E se você investir somente no nós e anular o seu eu, esse nós ele vai ficar pesado e carregado e corre o risco também desse nós deixar de existir. Então, equilíbrio, tenha um eu e alimente o nós. Bem, se você achou que esse vídeo contribuiu para a sua vida de alguma forma, deixa aí o seu joinha para mim e um comentário que eu vou adorar saber. E me ajude a compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, @tranquiloamor. Lá eu posto diariamente conteúdo sobre amor e relacionamentos. Ame com saúde!